Vamos começar o nosso estudo e a primeira coisa que nós gostaríamos de lembrar é que somos apenas um organizador do que nós vamos estudar, falar, refletir. A arte de servir deveria ser para nós a consciência máxima enquanto espíritas. E este vídeo, que nos foi apresentado pela minha esposa Débora Alves, serve de apresentação a tudo que nós vamos dividir. Como nos ensina o nosso querido mestre Andréia, vamos multiplicar entendimentos, dividindo conhecimentos. Existem paradoxos indecifráveis, universos paralelos, indesvendáveis. Existe uma energia que contagia, existe um sentido na alegria. Eu te convido para pensar nas escolhas que você faz. Eu escolho sorrir para ser feliz, escolho compartilhar e compreender, tentar mudar o mundo para melhor. Talvez não consiga te convencer, mas pense bem nas escolhas que você pode fazer e os resultados que você pode colher. Qual o amanhã que você quer pra quem ama e pra você? A vida tem tantas escolhas boas pra oferecer: compaixão, civilidade, solidariedade. Escolha bem e veja o mundo novo que você faz nascer. Escolha a paz nos olhos da criança, escolha o perdão, a amizade. É bom, você vai ver. Escolha doar, reparta a vida com alguém. Sou livre pra escolher e você também. Eu escolho sorrir pra ser feliz, escolho compartilhar e compreender, tentar mudar o mundo pra melhor. Talvez não consiga te convencer, mas pense bem nas escolhas que você pode fazer e os resultados que você pode colher. Qual o amanhã que você quer pra quem ama e pra você? Qual o amanhã que você quer pra quem ama e pra você? Pense bem. A grande pergunta, e aí os direitos autorais, como sempre, temos que ter esse cuidado, né? Verdadeiramente o pensamento de Joana de Ângelis, o coração querido de Francisco de Assis, norteia o nosso estudo. Ela que se dedicou a vida toda e se dedica até hoje, junto a Francisco, ela nos diz, neste capítulo Altruísmo, aonde nós vamos construir a compreensão da arte de servir. Ela diz que o altruísmo é lição de caridade, expressão superior do sentimento de amar. Este amor dá sentido à solidariedade, que é o exercício da multiplicação de bênçãos. O altruísmo fomenta a saúde integral, que é o principal antagonista do egoísmo. E ela diz que o altruísmo vivido é o próprio amor ensinado por Jesus. O altruísmo tem que ter o objetivo no outro. Esses estímulos são de crescimento e triunfo interno. Trabalham as nossas virtudes, se quisermos aprender a servir. Nós temos um modelo. Esse modelo é Jesus. Aprendemos no livro dos Espíritos, guia da humanidade, nosso modelo. Se nós não somos ainda um espírito crístico, precisamos compreender para praticar. E como nos ensina Emmanuel, primeiro a virtude vem
pela repetição, pela insistência, para que um dia ela se torne natural em nós. O altruísmo revela sentimentos de grandeza moral. E o espírita, que pretende servir com Cristo, sem ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas a busca da perfeição é uma semente latente, como ensina Joana de Ângelis, em nós. Trazemos todos os recursos espirituais para a perfeição espiritual. Nosso guia e modelo nos ensinou que se colocar no outro para servi-lo é o homem espiritual sobrepor-se acima do homem animal. Talvez este seja o grande desafio de espíritos imortais que somos, conscientes dos embates naturais no corpo e todas as predileções que temos ao conforto, buscarmos a escolha nos padrões crísticos. Talvez seja o nosso grande desafio. Trabalhar as nossas virtudes, suplantar o homem animal, deixando-o lá nas cavernas, para contemplar o homem crístico das estrelas, que põe o pé no chão e as mãos no trabalho. O que devemos entender para podermos servir? A doação deve ser o anelo, a busca, para que a gente possa ter a felicidade trocada, multiplicada. Esta feliz ideia de um consenso de alegria interior tem que ser o exercício da fraternidade. Vencer as distâncias emocionais está no coração de todo altruísta, espírita ou não espírita, mas em especial naquele que nos é o guia e modelo, todo parametrizado em atitudes coerentes, perfeitas. Nós precisamos aprender a aspirar este estado do bom, do belo, do melhor, para que a gente possa vencer as distâncias emocionais entre o que precisa e o que necessita. Eu acredito que nós, que ofertamos algo a alguém, necessitamos mais do que quem precisa do bem material. Nós precisamos entender verdadeiramente o que é doar-se. Como colocar a doação por amor nos parâmetros corretos para que o outro não se sinta humilhado, como fazia Francisco de Assis. Promovendo a doação dele, era tão intensa de amor que ele promovia quem recebia. Talvez aspirar, esse servir ao próximo, nos ensine a ser felizes. O altruísmo nos leva a um outro agente de doação, que é a generosidade. Como ser altruísta sem ser generoso? Este assume um papel de destaque na nossa ação do bem. Como nos ensina a benfeitora Joana de Ângelis, deverá ser a primeira manifestação prática, a generosidade. A generosidade do sorriso, da paciência, do saber escutar, simplesmente estar ao lado, numa cumplicidade que demonstra através da ação exterior o início do processo do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é aquele que ajuda e socorre, sem esperar que o outro peça. Então, doar com amor, por amor, traz a arte de servir. Em minha opinião, ao estudar os parâmetros intelectuais da ação do bem, Joana de Ângelis nos convida a um olhar para dentro, para saber de nós se aquilo que nós queremos doar ao outro é por amor ou por interesse pessoal.
E é engraçado que ela afirma que primeiro é por interesse, mas depois se lastreia, como diz o mestre Andréia, luariza em nossa alma um desejo puro de o outro ser melhor. E isto daí é a generosidade, para que o outro se sinta confortável naquilo que nós vamos oferecer. Vamos para o primeiro convite de generosidade. Quem não se lembra deste exemplo? No te pedimos más de lo que puedas dar. Não te pedimos mais do que você possa dar. Existe mais generosidade do que sentir o que o outro necessita sem que ele o peça e nós façamos a ponte da quebra da distância da emoção. Quem não se lembra dessa campanha? Na arte de servir, o que devemos fazer? Como tornar a nossa generosidade um campo de ação? E ela, a benfeitora Joana de Ângelis, nos afirma que quem mais se enriquece é quem mais distribui. Porque a distribuição multiplica oportunidades. Já prova a mecânica quântica. Mas o Cristo, o mestre por excelência, o cientista da alma e de todas as ciências humanas, nos mostrou com a sua possibilidade de imortal, que somos também, a multiplicidade de como o bem pode se propagar. E vale aqui uma ressalva. Por que trazer da mídia, do campo do mundo, a generosidade? Porque não apenas o espírita sabe praticar a caridade, não apenas o espírita sabe ser generoso, mas o mundo todo também sabe. E é importante pontuarmos os exemplos fora da casa espírita, para que nós vejamos que o mundo progride na direção do bem, que só existe um caminho para o coração do outro, sermos bons e generosos. Então, a generosidade precisa ser uma atitude, sempre, mesmo que estejamos passando pelos nossos bem-vindos conflitos emocionais, espirituais, financeiros, educacionais, familiares. Quem de nós não os tem? Mas aprendemos que o desafio é que nos move. A busca por encontrar a paz interior, como Jesus nos ensinou, está em tornar o outro melhor. E esta ação terá que ser natural quando nós aprendermos a nos doar. Primeiro são as coisas materiais, sim. Depois que a gente faz a primeira doação à casa espírita, daquelas roupas que estão há muito esquecidas, avolumando as gavetas, a gente começa a se tocar que tem outras tantas que a gente não precisa mais. E passa a presentear a obra do berço, a campanha do quilo, com algo melhor, mais substancial. E eu me lembro que Francisco de Assis dividia o farnel dele toda vez que na Praça de Assis ele se encontrava com o pai, porque enquanto o pai o xingava de lá, um mendigo
comprado pelo farnel de Francisco de Assis, o abençoava daqui. Vai com Deus, Bernardone. Doar, o uso do amor, a gentileza, a generosidade, a atitude da busca do altruísmo. O que devemos fazer para aprender a servir? E aí, mais um exemplo que eu gostaria de convidar a você para assistir esse trailer de uma família que teve um grande problema. Vamos saber qual foi? Uma prova de amor. Most babies are accidents. Not me. I was engineered. Born to save my sister's life. Having a child who is sick is a full-time occupation. Sure, we still enjoy the usual day-to-day happinesses of family life. Big house, great kids. You want to stay routine? What routine? Hey, baby, what's your son? Cancer? You're a Cancer? No, I'm Malia, but I have cancer. But beneath the exterior, there are cracks, resentments that threaten the very foundation of our lives. Oh my gosh, it's really you! I'm Campbell Alexander. What can I do for you? You've seen my commercials. That's why I'm here. My sister has been in renal failure for months now. You're supposed to give her a kidney? I want to sue my parents for the rights to my own body. Would you repeat that, please? What's going on? Anna, you're suing us? I don't want to do it anymore, Mom. It's my body. I want to be able to make my own decisions about what to do with it. From the moment we decided to genetically conceive, I suppose it was our fault. But it's against her will, so how does that work? We went against nature, and we forced her into helping her sister. And Taylor, maybe we could hang together sometime. Yeah. I don't mind my disease killing me, but it's killing my family too. Who is she taking out of the hospital? We're going to the beach. You take her to the beach, you're killing her. She's gonna die. You better come, because if you don't, I want a divorce. But somehow, the very things that tore us apart Anna doesn't want to do it anymore. I don't believe you. You are hiding something, Anna. Just tell her. would bring us together in ways we could have never imagined. I look pretty, Daddy. Look, Connor died. I can't. You know, it's important for you to feel like you never gave up. Sooner or later, you gotta let go. I know I'll be okay. I'm sorry I let them hurt you. You know how brave you are. Existem pontos fundamentais nesta proposta. Uma menina mais velha teve leucemia, foi constatada uma leucemia e não se encontravam formas de tratá-la. Então, o médico da família resolveu fazer uma proposta apenas para o núcleo familiar. Que tal nós programarmos um neném, um bebê, para que possa doar as suas células-tronco e talvez conseguirmos curar a irmã mais velha? Esta foi a proposta. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, envolveu muitas questões legais, como vocês viram, por uma única razão. Tudo é lícito? Que Paulo respondeu: nem tudo é lícito. Não é verdade? Mas pode convir. E a proposta foi salvá-la. No entanto, a reflexão de quem assistiu este filme, e eu convido vocês a assistirem, é que uma criança foi gerada para doar células. E desde o dia em que ela nasceu, pelo cordão umbilical, até o dia do fato que levou-a a entrar na justiça contra a própria família, para ela parar com aquilo, levou mais ou menos 10 anos. Por quê? Porque a menina que tinha câncer precisava de um transplante de rins,
e não se conseguia doadores. E, logicamente, os pais se voltaram para a filha, que foi fabricada geneticamente para prover a necessidade da mais velha. No entanto, no momento que vocês viram no próprio trailer, a menina com câncer pede: eu quero seguir em frente. Chega de me reter no corpo. Chega, porque não aguento mais tanta quimio e radioterapia. E aqui está. Neste momento, ela pede à irmã mais nova que pare com aquela doação. E elas criam o enredo do filme, que vocês vão ter que assistir, para que aquilo parasse. No entanto, existe uma questão que ela fala gravemente durante o trailer. Se a doença não me matar, vai matar a minha família. E ela começa a se colocar agora como alguém que precisava devolver a generosidade do quanto ela já tinha sobrevivido muito além das expectativas científicas e muito além de uma qualidade de vida que a ciência e o remédio poderiam ofertar, mas que somente o amor e o carinho da família pôde oferecer a ela. Por isso que eu destaquei para vocês refletirem: quanto você vale? Quanto vale a vida? Quanto vale servir? Eu gostaria de saber de Francisco de Assis essa resposta. Mas talvez o exemplo de vida dele responda nas viagens que ele fez para tentar acabar com as cruzadas. E na última volta, tão doente, que ele pede para que seja queimados os próprios glóbulos oculares, para que lhe desse uma sobrevida e que ele continuasse doando generosidade, estreitando os caminhos emocionais dos corações que se matavam lá na Palestina, mas que saíam da Europa para matar em nome do amor. Quanto vale a vida? Quanto vale você? Você sabe quanto você vale? E ela então responde para a irmã: você vale o amor que você me dá. Porque tudo que a ciência poderia ter dado, me deu. Mas o amor que você dá, em se deixando cortar, furar, ser realmente um celeiro para que a minha vida física se prolongue, é o seu amor. Então, uma prova de amor é entesourar na arte de servir o entender que a doutrina espírita nos propõe com a verdadeira caridade, conforme Jesus nos ensinou. Bondade, indulgência e perdão. Se nós não estamos ainda equipados emocionalmente para termos essas três virtudes numa harmonia gravitacional das escolhas das nossas atitudes, conforme o primeiro vídeo, nós precisamos acordar para a vida agora. Contemplar a nossa caminhada aqui na Terra. Sermos gratos a Deus, ao próximo, à família que temos, aos pais que nos deram corpo, que carregamos, a oportunidade de aprender a servir. Mas o servir
desta forma ímpar, no valor do amor, da troca, do querer ver o outro melhor, feliz, impactado para as suas próprias esperanças. Estas descobertas são verdadeiramente esplendorosas quando nós estudamos Joana de Ângelis, porque ela consegue nos explicar, dentro da nossa problemática de cultura ocidental, o passo a passo de como aprender a praticar a verdadeira caridade, o amor em ação, a harmonia que vai e volta, o elan, o campo das emoções, como Cristo nos ensinou. Essa religiosidade que a doutrina espírita carrega para dentro da nossa alma, talvez seja o maior campo quântico emocional que podemos ofertar à vida, que é o nosso direito de amar. O doar-se, o dar-se, sem esperar do outro nada em troca. O que faríamos se nós tivéssemos dentro de casa esta situação? Uma criatura com câncer e outra que foi gerada para dar tudo o que pudesse para aumentar a possibilidade de chance de mais tempo de vida no corpo, até que ela se cansa e percebe que o corpo não resiste mais, não consegue mais sobreviver, e que aquela falência dos rins era a última etapa, e aí ela pede para a irmã: pare, eu quero servir, eu quero seguir em frente. Stop, I would like to go on. Eu quero sair do corpo. Você sabe quanto você vale? Jesus na cruz, no momento grandioso do testemunho crístico, em holocausto, em testemunho maior, talvez o maior que a gente possa entender, diante de criaturas inferiores, ainda escuta o pedido de alguém que está diante da vida e percebe vida, e generosamente o Senhor da nossa vida, o amor da nossa alma, o Mestre, lhe dá a oportunidade e diz que ainda estaria com ele naquele instante. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E para chegar ao Pai, ao amor, vocês precisam amar como eu ensinei. E é interessante perceber que durante 40 dias e 40 noites, Jesus, que se manteve materializado depois do holocausto físico, não foi nem preso, nem questionado, nem novamente perseguido. Simplesmente preparou aqueles que lhe dariam o exemplo de continuidade na vida, tanto espiritual quanto aqui na parte da terra, abrindo os campos mediúnicos de quantos lhe veriam a seguir, mostrando e inaugurando de uma forma para sempre o intercâmbio consciente do plano espiritual na terra, haja vista que ele mesmo, o Sol, o Rei Solar, como afirma Joana de Ângelis, estava deixando os seus raios de sol, com as suas mediunidades abertas, para que prosseguisse na arte de servir. É preciso saber
que isto aconteceu. É preciso entesourar esta atitude para aprendermos a servir verdadeiramente como Jesus nos ensinou. Esta formulação ética do altruísmo é ímpar. Respeito. Quantas vezes a gente escuta no ônibus, nos núcleos de reunião social, que esta palavra não existe mais. Mas ela existe. Respeito a quem fez da sua vida um exemplo de educar, de abrir caminhos, de multiplicar possibilidades, com aquilo que melhor soube fazer. Tocar a inteligência, trazendo, através da compreensão dos nossos conflitos e arquétipos, a ideia mais avançada da psicologia espírita, na melhor tradução que Jorge André nos fez de André Luiz. Toda a sua vida voltada ao servir, ao doar-se. O respeito, nesses 35 anos, em que estive sempre aprendendo, todas as respostas foram sempre calcadas por este mestre Jorge André dos Santos, a quem ele teve a graça de lhe dirigir alguma pergunta em algum momento, soube que ele sempre construiu no outro a expectativa de buscar a sua resposta, criando o seu crescimento intelecto-emocional, para que ele, aquele que lhe perguntou, pudesse se desprender da mediocridade da nossa ignorância e ascender o caminho mais precioso, que é o do conhecer e do amar. Superação de preconceitos, de preconcepção daquilo que imaginamos saber. Como, por exemplo, será que a gente sabia que para servir precisávamos descer no lastro das nossas convicções doentias e daí nascermos como um lírio que busca a luz e perfuma o pântano lodoso do nosso ontem, mas que busca agora a vontade do amanhã, construindo no hoje esta troca de amor. Respeito ao outro, sem impor nada. Superação dos próprios interesses, admitindo no outro toda a sua história espiritual, todas as suas buscas, encontros, para que a gente possa promover no outro esta ação ética. E o respeito é este exemplo maior. E eu gostei muito de trazer a lembrança de que esta mulher, no dia 13 de maio de 1888, provou que as leis transitórias, que são do interesse humano, de tirar o outro a liberdade do ir e vir, de procriar, de ter um pensamento, de cantar diante de uma horta, de uma colheita de uma laranja. Isto ninguém pode tirar do ser humano. A vontade do amor de se dedicar à vida. Ela marcou a nossa história. E esta frase, éticas que apoiam estes estados, todos passam. Todos. E eu me lembro, no livro A Caminho da Luz, e principalmente em Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que ele disse que todos os museus são depósitos de pó, remorso e vingança. Mas o único que trouxe uma proposta de vida futura no hoje é Jesus. Então, brincando com a matemática, que é tão infinita nas possibilidades,
Generosidade mais ética é igual à lei de amor. Quem melhor trouxe a lei de amor para a compreensão intelectual de nós? Na minha opinião, não teve ninguém melhor que Allan Kardec. Explicar as leis naturais pelas leis do trabalho, da solidariedade, principalmente da justiça, amor e caridade, está tudo no Livro dos Espíritos. Esta lei natural que os espíritos benfeitores da humanidade apresentaram à doutrina espírita fomenta o progresso, preserva a vida, nos dá dignidade, promove o homem pela própria ferramenta que lhe é, o homem. Não existe sentido de praticar a caridade esperar que o maná caia do céu. Porque a lei de relação, o amor que liga e estreita os corações numa ponte de ir e vir, precisa ser exercitado do homem pelo homem para o homem. Senão não tem valor. Aonde o mérito? Como progredir se nós não criarmos as ferramentas pelas próprias mãos do direito de conquistar os méritos, a grandeza espiritual? Discernir, a arte de escolher. Qual o parâmetro? O do amor, que Jesus nos ensinou. Nos propõe, Joana, que eleva a capacidade de se auto-olhar, eleva a capacidade de filtrar a lei natural em nós pela própria ação consciente dos valores positivos em ação. E numa justa homenagem aos médicos, nós escolhemos esta figura de um médico diante de uma criança terminal de câncer, que lhe dá a esperança do sorriso, melhorando-lhe a esperança de dias melhores. Quem não se lembra deste homem? Mas vocês vão gostar mais ainda do que ele vai nos... Ele defende algumas ideias fundamentais nessa entrevista. O importar-se com o outro. A veneração de uma sociedade que ainda é a nossa pelo dinheiro e pelo poder. E só existe uma forma de mudar esta situação. Segundo o médico Pat Adams, é pela compaixão, pela generosidade e pelo respeito ao outro. Lembre-se que ele falou 7 vezes a palavra amor. E quem quiser, reveja em casa e conte. 7 vezes. Porque ao perguntar a ele por que é que ele fez aquilo, ele simplesmente respondeu: porque o amor é o remédio e a amizade é o melhor de todos. Porque o amor é contagioso. Esta ideia de que desde 2009 existe no mundo inteiro de um médico que apostou no amor e na amizade para trazer uma nova proposta de tratamento dentro dos hospitais, deveria ser em nós um tratamento corriqueiro, o da amizade, o da generosidade. Então, o que devemos entender na arte de servir é que sem amor não faremos nada. Precisamos aprender a amar. E este amor é o do Cristo. É o único que verdadeiramente nos levará à vida, a um caminho e à nossa paz interior. Este amor crístico capaz de mudar o mundo. De ser tão especial
que em todas as oportunidades de profissão é possível amar. E qual é a profissão que sem amor existe? Nenhuma. E é interessante que em determinado momento ele lembra da arte, que ele nunca pensou neste filme para tornar a sua ideia copiada no mundo todo, mas que foi depois do filme que ele percebeu que mais de 30 instituições se fizeram no mundo todo e se correspondem com ele até hoje, e melhor, no hospital dele nada é pago, tudo é dado, tudo é gratuito. Mas existe uma condição, a da generosidade. Médico, que até hoje existe uma lista enorme de médicos que querem atuar lá no seu hospital, esperam em fila há mais de 5 anos, mas tem que ter uma coisa indispensável: saber sorrir. Ser generoso, ser alegre, numa palavra, amar. A ética da generosidade está na aquisição das virtudes. Entre tantas, para aprendermos a servir, é preciso ter paciência. Porque não foi na primeira campanha do quilo que eu aprendi a pedir. Não foi. Porque na primeira porta fechada, a vontade era de voltar para casa, pegar um dinheiro, ir no mercado, comprar o que eu pudesse para não ter que voltar com os jovens da casa espírita, com os mais velhos da casa espírita, naquela carreata de bater a porta e pedir 1 quilo de alimento não perecível para o banco da campanha do quilo da casa espírita que eu estava. Paciência. Não se aprende a servir do dia para a noite. As condições precisam ser favoráveis. A gente precisa de roupa limpa, estômago cheio, uma boa noite de sono, porque somos caprichosos. Então a paciência consigo próprio, para buscar os limites e entender as próprias deficiências, é muito difícil. Mas precisa ser começada, iniciada, praticada dentro da nossa alma. Perseverar na arte de servir. Precisamos valorizar a ação contínua do bem, mesmo tendo errado, mesmo tendo claudicado, mesmo praticando aquilo que nós não gostaríamos mais de praticar. Eu me lembro que quando, ao estudar a obra Paulo e Estevão, das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, eu percebi uma passagem que consta no Evangelho, quando ele confidencia a Barnabé, que ele não gostaria mais de praticar o erro, ele não gostaria de perder a paciência, ele não gostaria disso, não gostaria daquilo, ele não gostaria de carregar aquilo que ele ainda carregava dentro de si, a impaciência para o bem do outro. E Barnabé diz para ele: Paulo, nós ainda somos assim. E numa das maravilhosas pérolas que ficou para a posteridade, ele escreve: o bem que quero ainda não faço, e o mal que carrego ainda é tão natural em mim. Coragem na ação do bem. Ele insiste, persevera, continua na sua ação do bem. A sua percepção de mundo mudou depois do encontro com Cristo, que ele não conheceu fisicamente, mas que Jesus lhe vem, ele acorda a alma, ilumina-lhe com a luz do seu amor ao amor dele, Saulo, que dali em diante do encontro de Damasco, ao meio-dia naquele deserto, muda a vida e diz: Senhor, apenas diga que eu farei.
esta percepção do que se pode conseguir e realizar está na perseverança. Uma vez perguntaram para Francisco Cândido Xavier, do alto de seus 55 anos de mediunidade ininterruptas, aonde estava o poder? E ele respondeu: meu filho, na paciência e no amor. Insistir seriamente pela conquista do doar-se constitui um passo de segurança para a nossa libertação do nosso próprio eu, do nosso sofrimento. Isso prova de que quando lutamos pelo bem do outro, pela felicidade do outro, estamos iluminando a nossa própria ação feliz. Lembremos-nos de Paulo, lembremos-nos do exemplo de Francisco de Assis, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá e de tantos aqueles que para nós são referenciais no bem. Aquisição da virtude, paciência, perseverança, coragem, percepção do que precisa conseguir e do que precisa realizar. Existe aqui uma condição tácita que a imagem fala melhor que muitas palavras. A generosidade passa pela possibilidade de realização. Presta atenção que estas duas crianças querem o mesmo brinquedo. A solidariedade, o compartilhar a mesma ação para realizar o prazer de ter o brinquedo. É intencional esta foto. É preciso entender que a generosidade, ela contagia. O amor é contagioso. E a gente aprende, no exemplo sempre de duas crianças, que compartilhar é o amor em ação. A generosidade erradica o sofrimento, isto é, tira-nos do sofrimento. O esforço do bem é o grau de evolução que nós vamos medir a nossa competência espiritual. Em todas as obras que a doutrina espírita traz, todas, o bem é proporcional à capacidade de realização intrínseca das conquistas espirituais individuais da criatura. Então, o grau de evolução para nós será sempre o da doação. Olhem bem para esta figura. A responsabilidade da vida, a percepção de que nós, homens, invadimos o habitat da natureza e somos o único no reino animal que destruímos, modificamos geograficamente o nosso habitat, nem sempre da forma mais racional. Eu fiquei impactado quando achei essa fotografia na internet, dentro de um site sobre generosidade. O peito que amamenta o filho é o mesmo ou o outro peito que amamenta também um primata. Tudo passa a se estruturar, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, na responsabilidade, que tem como objetivo a promoção do ser. É isso que precisamos entender na arte de servir. A responsabilidade não se posterga. Eu não espero o outro praticar a caridade para eu praticá-la depois. A caridade começa em mim. Perguntaram a Mahatma Gandhi aonde começava a paz, se existia um caminho para a paz. E ele respondeu: a paz começa em nós e só existe um caminho para a paz: nós vivermos a paz. E Joana de Ângeles, em todas as suas obras,
em especial aquelas de 15 anos para cá, onde vem estruturando o comportamento psíquico do homem, do espírito aqui na Terra, antes de deixar o corpo, trata da conquista do amor, dizendo: não existe caminho para o amor é o caminho. E aqui nós estamos vendo responsabilidade, doar-se, primeiro por disciplina, depois por disciplina, terceiro por disciplina, e vai chegar um momento que naturalmente nós praticaremos o bem, sem ver a quem, sem paga ou consideração a quem quer que seja. Esta foto está na Revista Geográfica Universal. E é para a gente pensar e refletir, porque todos somos interdependentes. Todos necessitamos de todos. Nós somos uma única casta, Satya Sai Baba, uma única humanidade que vive o amor e precisa viver o amor. Jesus nos ensinou isso. O exemplo maior de amor. Nosso guia e modelo. E mais um exemplo de generosidade. Esta mulher foi surpreendida por um exame que ela foi fazer ao acaso. E a sua esclerose múltipla trouxe-lhe um choque emocional tão forte que ela paralisou. Quando ela cansou de sentir dores, uma terapeuta amiga dela disse assim: porque você, em vez de ficar nesta cama dentro de casa enfurnada, esperando a morte chegar, não faz algo de útil? Como assim? Você pode presentear alguém. Pega o mês e todo dia você oferece algo a alguém. E esta mulher, ao fazer isso, de certo, como diz o jornal New York Times, não se curou, mas a sua qualidade de vida, a melhora espiritual, a relação do amor de servir, tirou dela o foco da doença e colocou na ação da multiplicação do bem a sua própria melhora física. E com 36 anos, sem que ela quisesse, alguém colocou a iniciativa dela na internet, e em 18 meses já existiam mais de 3 milhões de pessoas que se solidarizaram com o exemplo dela e imitaram os 29 presentes para a generosidade de fazer o bem. E sem querer, a corrente do bem se transformou em algo tão poderoso que ela passou a ser convidada em todos os Estados Unidos para explicar como 29 presentes, uma xícara de café, um botão de rosas, um cartão, um telefonema, um pedido de perdão, um agradecimento sincero, não importa o tipo de presente, mas que ela fez durante 29 dias e que ela agora ensina para quem quiser aprender. Na aquisição da generosidade, o que precisamos entender? Porque existem coisas em nós, as nossas sombras, os nossos conflitos, os nossos medos, os nossos receios e o nosso preconceito. Nós precisamos combater ferozmente, num exercício de evolução espiritual, o egocentrismo, o egoísmo, a egolatria, de centrar em nós o mundo, de sermos a última palavra, a pessoa mais importante. Nós não somos isso. Nós somos verdadeiramente cidadãos das estrelas. Estamos no corpo físico. Nós não somos o corpo físico. Nós temos uma persona, uma personalidade, que hoje se chama Neandertal, Jorge Andréia, Maria Amélia, Joaquim, Maria, mas nós somos espíritos imortais. Sou imortal, você é imortal. Precisamos combater a ideia do eu
centro do mundo, centro dos interesses, centro do universo. Precisamos de uma coisa que a doutrina espírita nos ensina e que todas as culturas orientais dizem que o primeiro passo do devoto é a renúncia, é o desapego. Desapegar-se do que? Propõe Joana de Ângelis, da nossa autoilusão. Só se desilude quem está iludido. E nós somos iludidos. Achamos-nos o centro da vida. E existe uma condição primária para medir o nosso egoísmo. Esta tecla. E Joana pergunta, ainda nisso? Na aquisição da generosidade, que nos leva a combater o egoísmo, nós precisamos combater coisas simples, para depois chegarmos à profundidade da egolatria. São as inimizades. E toda inimizade nasce de uma pequena antipatia, de uma diferença de palavras, de uma expressão emocional, de um momento infeliz, mas que o outro não perdoa. A indiferença leva ao desinteresse. Para que me preocupar com ele? E nada pior do que o ódio e a posse disfarçada em ódio, que segundo Francisco Cândido Xavier, o ódio é o amor doente. E Joana de Ângelis é clara quando ela afirma, neste capítulo, altruísmo, que todos os vícios, principalmente aqueles que a gente mais gosta, quebram as nossas resistências morais. Precisamos combatê-los 24 horas por dia. André Luiz nos recomenda em Conduta Espírita que para o próximo todas as desculpas, para nós o compromisso com o bem, com a verdade, com a conduta espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela afirma, o altruísmo não vige sem o esforço. É preciso que a gente seja o elo da corrente do bem. Pratiquemos a atitude do bem, desassombradamente, nem que seja no silêncio, na cumplicidade de conspirar para que o bem aconteça. E só tem uma forma, exemplificar. Refazer a amizade, acabar com a antipatia, criar a ponte emocional do bem. Ser você, eu, como dizia Mahatma Gandhi, se eu quero um mundo melhor, tem que começar hoje em mim, este mundo do amanhã melhor. Precisa ser hoje em mim o amanhã melhor. Este esforço de cooperação precisa existir em nós. São exemplos de generosidades que parecem tão trivial, mas que fez a diferença de vida da cadela laica. E esta foto virou o mundo inteiro e foi objeto de prêmios para o repórter que fez este instantâneo. Sem esforço, a vida perece. Mas existe uma lição na natureza. Porque existe harmonia e cooperação em tudo que Deus faz. E a gente tem uma prova material da arte de servir, na ação do bem, da cooperação, na própria estruturação da matéria. E o átomo é este exemplo. Processo de doar-se. Porque o núcleo e a eletrosfera são a sustentação de uma cooperação harmônica. O átomo doa a estabilidade, doa para nós a ilusão da matéria, porque energia numa frequência determinada para nos servir.
Mas o planeta é um exemplo de vida que se autossustenta, porque encontra nele próprio todos os ingredientes para a vida. Mas o nosso planeta está no nosso sistema solar. E nessa harmonia de cooperação e sustentação de vida, o doar-se. E o que estrutura a matéria? Pergunta do Livro dos Espíritos para os benfeitores espirituais. E os benfeitores respondem: o amor. Deus estrutura toda a matéria. Por quê? Olha nós aqui, ó. Estão vendo? Estamos aqui no ICEB, olha só. É o nosso sistema solar na pontinha da nossa galáxia, que é o exemplo de sustentação de vida, de troca, de doar-se, para que nós, seres da criação, elementos pensantes, que fazemos a diferença pela arte de servir e amar, possamos modificar a vida de nós próprios. Temos uma finalidade: somos herdeiros das estrelas. O universo nos espera. Somos herdeiros das estrelas. Fomos criados para a felicidade. Seremos felizes. Por que não começar agora na arte de servir? Doar, amor em ação. E eu gosto muito de lembrar de uma frase de Joana de Ângeles, que decorei pelo exemplo de Geraldo Guimarães. O amor é o hálito de Deus fecundando a vida. Vou repetir. O amor é o hálito de Deus fecundando a vida. Joana de Ângeles tinha que ser a nossa Clara de Assis. A generosidade tem uma prática. Precisamos exercitá-la. Precisamos insistir, meditar. Joana diz que na nossa vida ainda, de criaturas indisciplinadas mentais, precisamos ter um foco, mesmo apesar de nós, ou além de nós, o foco no bem. Perceber a necessidade de ação no bem, para que a gente possa praticar a arte de servir. Criar a ponte emocional do amor, da fraternidade, da generosidade. E ela diz que este gesto, em que duas crianças, debaixo da ponte do Tietê, dividem o mesmo pedaço de papelão para sobreviver à noite fria de São Paulo. Como se não fosse em todo o Brasil este exemplo de compartilhar, de dividir, para que duas pessoas possam ter a mesma chance de sobreviver. Mas como reaprender a arte de servir? Vencendo-se. Toda vez que eu errar, mesmo na minha ação precipitada de querer ser generoso e não conseguir, voltar, insistir, porque até numa gota de sangue nós podemos salvar uma vida. Cada conquista é proporcional ao esforço de prosseguir acreditando em nós. Precisamos aprender a acreditar em nós. O bem precisa do nosso exemplo, para que outros pratiquem o bem. Nós precisamos praticar o bem, porque o bem já existe. O próprio Cristo já é o bem. Nós precisamos praticar o bem. E na nossa comunidade, a coragem é indispensável para estas ações. Foco no bem, meditar, refletir. E o que é a meditação? Centralizar o pensamento na ação altruística. Estabelecer um programa eficiente de ação prática. E as casas espíritas são pródigas. Façam a campanha do quilo. Cheguem em casa, olhem para o armário, para aquele calçado, para aquela roupa, para aquele alimento que ficou esquecido, traga. Mas doe com amor, com sinceridade.
E se eu não posso doar as coisas materiais, eu posso doar a minha presença na casa espírita. Posso doar a prece, o meu sorriso, posso pegar uma vassoura e me candidatar a varrer. Lembremos-nos do exemplo de André Luiz. Foi com esfregão e balde que ele começou nas câmaras de retificação, imortalizado na obra Nosso Lar. Vale lembrar que este livro hoje ultrapassa 2 milhões de exemplares, traduzidos para mais de 18 idiomas. E aí, uma informação oportuna do livro, que se transformou naquele lindo filme Nosso Lar, que já foi visto por mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo, por causa da internet. Então, a condição de criar as pontes e tornar o indivíduo compartilhando da ação prática no bem, precisa do entendimento. E agora, chegou a hora de nós vermos a generosidade em ação. Prestemos bem a atenção. Sabia que eu te amo? Pra você não esquecer esse dia de hoje. Eu tô grávida. Você andou se drogando? Não. Pai, faz isso comigo. Você não tem esse direito! Cala a boca! Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não tá afim de investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização pra filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito. Raul fugiu da clínica. Não! O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave. Eu sinto muito, Lara. É verdade isso. Mentira, Lara. Eu tô aqui. Não se preocupe. Eu farei com que ela chegue até você. Eu vou procurar o Chico. Ele não vai trazer nosso filho de volta. Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso. Já é muita coisa. Minha filha, a saudade é uma dor que fere nos 2 mundos. Meus queridos pais, eu fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. Meu filho. Santiago, roga que você preserve a vida que carrega. Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Este filme retrata bem uma situação de generosidade. Este homem, Francisco Cândido Xavier, que viveu toda a sua vida doando-se, durante muito tempo, recebia as notícias do plano espiritual para os pais que perderam os filhos ou para os filhos que desencontravam-se fisicamente dos pais. E neste exemplo, deste filme, e nós adotamos uma atitude simples, eu e minha esposa. Toda vez que nós entramos nas lojas que vendem filmes e tem promoção do filme das Cartas das Mães, de Chico Xavier, do filme dos Espíritos e do próprio filme Chico Xavier, nós compramos e presenteamos alguém. Por quê? Porque uma carta para quem perdeu alguém na vida pode ser exatamente o que aquela mãe diz para o esposo. Ele não vai trazer o nosso filho de volta, mas pode nos ajudar a conviver com isso. E quem sabe é quem perdeu alguém. Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo.
E Chico diz para o repórter, que conhecia o drama de Santiago, agora no plano espiritual: o que eu devo fazer? Eu preciso da sua autorização. E ele, ao filmar, convida aquela moça que lhe aparece na história para conhecer o Chico. E Chico, que nunca havia visto a ela, vai até ela e diz assim: minha filha, Santiago roga que você preserve a vida que carrega, porque o amigo não sabia que ela estava grávida, mas ela queria abortar. E não aborta, a partir deste encontro. E naquela carta do filho que desencarna em overdose, volta e diz aos pais: meus pais, fui fraco e socorrido, graças à ajuda da minha avó. O amor nos torna cúmplices nos dramas da vida. Francisco Cândido Xavier. O altruísmo na exemplificação da arte de servir. Propicia a alegria de viver. Leva à conquista da sabedoria, a generosidade, a doação serena e afável, o amor prudente, a sabedoria. E numa homenagem aos matemáticos, daqui a pouco, mas uma homenagem antes a este homem, Francisco Cândido Xavier, isso foi feito, e tenho a alegria de dizer que o nosso querido mestre Jorge Andréa estava neste congresso, quando aconteceu esta belíssima homenagem que ele foi porta-voz lá na terra europeia. A luz de Deus me envolve, o poder de Deus me protege, o amor de Deus me invade, a presença de Deus cuida de mim. Onde quer que eu esteja, ali Ele está. O Conselho Espírita Internacional e Federação Espírita Portuguesa homenageiam o médium brasileiro Francisco Cândido Xavier no 2º Congresso Espírita Mundial em Lisboa. O rio e o homem. No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do cruzeiro. E produzem tanto, tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado santo, um homem chamado amor. Certa vez perguntaram ao Chico: como é que a gente sabe que já cumpriu sua missão aqui na Terra? Chico, com seu jeitinho manso e simples, respondeu: se estiver encarnado, é porque não cumpriu tudo. Chico não é um santo, mas um homem que santificou sua vida. Acreditou que o mundo poderia ser melhor e deu a sua vida
e deu a mão, fazendo a luz brilhar na escuridão. Um homem acreditou que veio ao mundo apenas para servir. Se hoje temos forças para seguir, é só porque um homem acreditou. O que dizer de alguém que nunca desistiu, que teve a ambição de ser humilde e conseguiu? Um manso vencedor que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. Um homem acreditou que a vida pode ser uma canção, e foi um instrumento a revelar um tempo de harmonia que virá. Um homem acreditou que o amor é o caminho e a solução. Se hoje aprendemos a lição, é só porque um homem acreditou. O que dizer de alguém que nunca desistiu, que teve a ambição de ser humilde e conseguiu? Um manso vencedor que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. Um homem acreditou, um homem acreditou, um homem acreditou. Então, uma homenagem aos buscadores das respostas, os pesquisadores da psique, o eixo ego-self, o Deus interior, o self, como acabei de escutar agora há pouco. Simples e ignorantes, como Deus nos criou. A busca é a da evolução. Resultante, lei universal. Por quê? Na horizontalidade do conhecimento egóico, nós buscamos a verticalidade do amor, do Deus interior, do Cristo em nós. De um lado, ainda o egoísmo, mas do outro, o altruísmo. O conhecimento intelectual que nos eleva ao amor, porque é uma escolha que nós fazemos, resultando na nossa perfeição. Está tudo aí estruturado, como nos ensina o mestre Jorge Andréa. O sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada e vive mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que pelas próprias palavras. Jesus. Assim, o altruísmo exige mente e coração, já não sendo o homem que vive, e sim o Cristo que nele habita, conforme Paulo e outros mártires e santos de todos os tempos que se entregaram por amor à humanidade. Fui crucificado com o Cristo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé
no Filho de Deus que me amou e viveu e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Sou herdeiro das estrelas. Eu sou filho do Senhor. Cultivo sonhos de beleza na grandeza do amor. Com as estrelas eu sempre sonho e nelas vejo brilhar a viva esperança de um dia junto a elas poder estar. A generosidade e as estrelas, ver coisas tão sublimes da pátria espiritual, morada verdadeira do Espírito imortal. Não importa o quanto espero, eu sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor e herdeiro das estrelas. Foi retirado do momento espírita. E agora, mais um lembrete para nós. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Amor incondicional. O que devemos entender na arte de servir? Nada esperar, nem a compreensão, nem a inteligência do próximo. Trabalhar pela extinção das guerras, por uma humanidade melhor e mais feliz, pelo progresso em bases morais. Nos colocar no melhor de nós mesmos para servirmos e vivermos nos princípios cristãos. São frases marcantes destes segundos em que ouvimos os testemunhos de vida de Francisco Cândido Xavier. E vale a lembrança, se eu fosse alguém, se eu tivesse alguma autoridade, eu apenas repetiria aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos como eu vos amei. Precisamos colocar em nós, categoricamente, a arte de servir. Precisamos imitar os bons exemplos, porque só o exemplo arrasta para a educação. Só o exemplo do amor contagia o amor. Só o exemplo do bem contagia o bem. E melhor do que Francisco Cândido Xavier, que viveu o amor por excelência, não tem. Então precisamos
desse exemplo para entender a preciosidade da generosidade. Se eu fosse alguém, se eu tivesse alguma autoridade, eu apenas repetiria aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos como eu vos amei. E gostaria de pedir licença para repetir um poema que eu gostaria de ter feito, que eu gostaria de escrever, mas que alguém do nosso Instituto de Cultura Espírita escreveu. No Brasil, há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico, Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas, tem cachoeira, carranca, navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem, vida inteira, navegando no Evangelho, no coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca, perene é saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro, milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz, sirene, falando de amor e harmonia, o lápis corre ligeiro, generosa bênção de paz. O rio é lição do universo, o homem é prosa e verso, cada um no seu jeito brasileiro, água doce, cristalina, água da vida divina, na terra do cruzeiro. Produzem tanto, tanto, gemas de muito valor. Um homem, um rio chamado santo, um homem chamado amor. Pelo nosso César Soares dos Reis. Com isso, entendemos que a nossa contribuição modesta precisa ser lastreada no exemplo do Cristo. Lembrando mais uma vez que o nosso Senhor, caminho, a verdade e a vida, e por Ele chegaremos ao Pai. Muito obrigado e estamos abertos às perguntas, se pudermos responder. Eu gostaria de convidar o nosso mestre Andréia para esta tarde calorosa. Mestre Andréia, por que o bem e o amor é o único remédio para a nossa evolução? Ele é o único remédio para a nossa evolução, porque não temos outra produção vibratória a não ser fundado no amor. Não é possível jamais nós fugirmos a ele, porque é o caminho que nos leva ao bem, à paz, à ordem, à tranquilidade, o crescimento, a busca de tudo que precisamos nos dias a dias, nas nossas horas de trabalho, nas nossas horas de pensamento, nos nossos momentos de amor, maior ou menor, em tudo precisamos deste elemento, desta bandeira divina, e não podemos fugir dela. Amor. Viver o amor é fácil? O que é que o senhor acha? Nós estamos numa posição evolutiva que precisamos considerar o tipo de amor. Ele, na posição inicial, é diferente da posição que ele apresentou no cimo. Mas o amor está presente em todas as posições como impulso da vida. Qual é o amor de um tigre? Ele matar para viver, para dar comida aos filhos. É o amor dele. O amor do indivíduo ainda primário, rancoroso, ele tem amor, mas não é aquele amor que entendemos como coisa fina,
mas é o impulso da evolução que ele carrega. Agora, precisamos sim, não só entender, estudar, trabalhar, buscar, divinizar as nossas atitudes, para poder sermos qualificados de gente válida no momento atual da Terra. Por isso que eu acredito na arte de servir. E o caminho dessa religiosidade proposta na cadeira do ICEB, na minha opinião, tem a ver com o amor. Na proposta que Jesus nos fez, de amar a Deus, amar o próximo e a nós mesmos, está a grande ciência da autodescoberta. E nós não podemos abrir mão do amor, mesmo imperfeitos, mesmo dentro da nossa condição tacanha, diminuída, de amplitude de amar. Na minha opinião, sempre escutei aqui no ICEB, em todas as homenagens, que talvez este amor crístico comece no amor materno, no amor filial, no amor da renúncia. Mas um homem como Francisco Cândido Xavier, que viveu para o outro a arte de doar-se, de não se importar com ele mesmo, a expressão máxima do amor, de doar-se, é possível a gente viver ainda hoje? Sim, se nós começarmos agora. Esta conquista é nossa. Ele é o exemplo e que nós podemos viver. Basta que a gente escolha. Não vai ser fácil, mas nós podemos. Mestre Andréia, o senhor conviveu com o psiquismo de Divaldo Franco e o amor de Joana de Ângeles. E eu lhe perguntaria, esta obra vai parar? O amor que o Divaldo tem por aquilo que a Joana fez, ele desencarna e acaba? De jeito algum. Continue. Prossegue. Vida até se completar numa determinada fase. E qual é o impulso que este amor se sustenta? Isso é que é importante. E aí nós temos que dizer, nas forças sexuais da alma, nós carregamos com ela. Quando eu falo forças sexuais da alma, eu estou isolando o sexo de periferia. Naquele da nossa compreensão. E é na evolução dessa força que nós vamos granjear cada vez mais amor. Que o impulso do amor está nessa força de sexualidade. O homem precisa deste período. A mulher precisa da sua condição. É na união desses dois elementos que o indivíduo encontra o acme daquilo que podemos compreender, o amor mais perfeito que entendemos. E como é que isso acontece? Porque o amor carrega as duas forças. O homem carrega as duas forças, masculina e feminina. E a mulher carrega as duas forças, masculina e feminina. Naturalmente, uma prevalece pela outra, a depender da zona física que cada um convive. Essa coisa toda. Mas é nessa união que dá o amor crístico. E aí pergunta, e Jesus? O que é que ele passou antes de chegar ao que é? Ele fez uma integração das forças sexuais da alma. Então a gente diz, e Jesus? E o amor dele, o que é isso? O amor dele é supersexual. Está acima de tudo. Entenderam como é que eu quero dizer isso? Então eu falo a posição de sexo nessa posição, nessa busca do amor. E que nós temos que desenvolver isso. É no casamento, no equilíbrio, na paz, no entendimento, nos arrebites aqui, nas briguinhas ali, essa coisa toda, e nós vamos... E felizes daqueles que conseguem avançar, cada vez mais. Mas precisamos, sem dúvida alguma, do desenvolvimento dessas forças. Porque com o desenvolvimento dessas forças,
as nossas posições espirituais perdem as sombras que nós temos no espírito para uma clarificação total. É o que ele falou ali no self. O self é a ampliação completa dessas luzes no homem. E aí você diz, e como é na nossa civilização? Eu dou um recado para vocês, que é para mim também. Haja reencarnação. Muito obrigado ao Instituto Cultura Espírita, professor César Reis, Maria Amélia, o Ronaldo, mestre Andréia. Finalizando com uma frase que eu gosto muito de repetir, de Joana de Ângeles. O amor é o hálito de Deus fecundando a vida. Muito obrigado.